Bonsoir, você chegou ao Mais do Mesmo, um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que tem como propósito principal falar mais da mesma Escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. A única novidade que a gente busca aqui é novidade de vida. Mais do mesmo é sempre ao vivo, menos hoje. Hoje eu já gravei cedo pela manhã, são meio-dia, são 1 hora da tarde agora. E ele é geralmente ao vivo, de segunda a sexta, às 18 horas e 2 minutos no horário de Montreal, às 19 horas e 2 minutos no horário de Brasília. É direcionado primeiramente aos irmãos da Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que chamamos carinhosamente de ILPN, mas você que não congrega conosco é mais do que bem-vindo, você é nosso convidado para estar aqui com a gente sempre que assim desejar. A gente faz o programa sempre às 18 horas e 2 minutos para a gente se lembrar pelo menos de segunda a sexta, das palavras do salmista no Salmo 18, versículo 2, que nos ensina: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Quem assiste o programa ao vivo e está logado e participa do chat vai ganhar um boa noite personalizado hoje do nosso presbítero José Cláudio, estará acompanhando o chat, e quem assiste depois vai ganhar no final do programa, não ao vivo, porque eu estou gravando agora, mas um abraço também apertado no final, tá bom? Então, Deus te abençoe e vamos trabalhar que chegou a hora. Hoje nós encerramos o tema da nossa semana, falsos mestres, né? E quem dera também terminássemos também com os falsos mestres, né? Não só eles, também os falsos profetas. E quem sabe até os falsos crentes, né? Porque tem um monte. Mas não é assim que a coisa funciona, né? A gente sabe que esse tempo é o do Senhor, ainda que o juízo venha, ele que vai aplicar, porque será um juízo justo, né? Não como o nosso. Pelo menos por enquanto a gente ainda vai levando e vai tendo tempo, né? Porque a misericórdia de Deus vai se renovando para que a gente continue também se aprimorando. Jesus ele não nos adverte contra o juízo temerário à toa, né? Se pensarmos na parábola do joio e do trigo, nessa perspectiva do julgamento, né, que eu estou propondo, um juízo temerário que tivesse uma sentença aplicada poderia até arrancar o trigo, até arrancar o joio do caminho, mas possivelmente também arrancaria o trigo. Então, isso seria um problema e a gente, com o juízo temerário, julgando os outros indevidamente, ou por falta de conhecimento, ou porque achamos que estamos já perfeitos, a gente pode matar alguém no meio do caminho. Por isso, só o Senhor fará esse tipo de juízo último, né? Então, o tempo é dele. Mas o que a gente pode aprender, já que Jesus também nos incita, né, nos ensina e nos exorta a julgarmos os falsos mestres pelos frutos que eles dão, a gente pode aprender um pouco com a carta de Pedro, a carta de Tiago e também a segunda carta de João, porque eles também estão denunciando aquilo que o próprio Jesus denunciou em Mateus no capítulo 7. Acautelai-vos dos falsos profetas, pois eles vêm vestidos de ovelha, mas são lobos devoradores. Então, Pedro, que é o nosso tema, ontem nós já falamos sobre ele, Pedro continua nos dando algumas características desses lobos na sua segunda epístola. E hoje a gente dá uma olhada aqui dos versículos 17 a 22. Eu suprimi alguns versículos ontem, inclusive fiz isso intencionalmente, porque eles falam do juízo que esses homens terão. Mas como a nossa proposta aqui é identificá-los, eu vou pedir, no final, eu vou pedir de novo para que você dê uma lida nessa carta depois, para lembrar que o Senhor está cuidando de tudo, para que o seu coração não fique ansioso, né? O meu, às vezes, ficava, quando eu pensava nesse tema, mas tudo tem o seu propósito perfeito e Deus estará cumprindo o seu propósito perfeito. Então, algumas outras características dos lobos, que estão ali na segunda epístola de Pedro, dos versículos, no capítulo 2, dos versículos 17 a 22, nos dizem, a partir do versículo 17: Estes tais são fontes sem águas, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Olha como o juízo ali está bem determinado para eles. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Então prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Versículo 20.
Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho de justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu vômito e a porca levada volta a rolar na lama. Então, como o contexto é muito claro, a gente já está falando disso, né? E eu não vou falar do texto todo, obviamente, por causa do tempo, mas queria fazer alguns destaques aqui, não são tão poucos assim, mas alguns destaques. Então, por exemplo, a primeira metáfora, né, que o apóstolo nos oferece é que eles são como fontes sem água, né, névoas levada pela tempestade. Então, um comentador que eu não uso muito, mas aquele bastante pertinente, que é o Homer, né, ele nos diz o seguinte: essas ilustrações sobre água, sobre névoa, fontes sem água e névoas levadas pela tempestade, elas se tornam muito mais intensas quando a gente fala num contexto do Oriente, ali, né, próximo ali onde Jesus estava. Então, a água ali representa uma grande preciosidade, né? Então, imagina que coisa terrível quando o viajante chega próximo de uma fonte, ele olha a fonte de longe, quando ele chega e ela está seca, né? Imagina aquela necessidade, né, de, quem sabe, uma última esperança e chegar ali, a decepção que aquilo causa. Então, é de quebrar o coração, né? Ou então alguém que está esperando a chuva chegar, começa a ver aquela névoa, tá, opa, vai chover e de repente o vento leva para longe. Então é esse tipo de metáfora, né, que está sendo proposto ali e muito bem compreendido naquela época. A gente que vive talvez numa região onde a água não falta, talvez a gente não se dê conta do quão desesperador é buscar a última gota d'água ou depois de um bocado de tempo beber alguma coisa e não e ficar decepcionado, com o coração quebrado por causa disso, né? É, então, assim, eles decepcionarão os seus seguidores ainda nesta vida. Eles não têm o que oferecer. Eles vão oferecer qualquer outra coisa: dinheiro, saúde, eles vão oferecer vingança, né? O pessoal canta aí, né? Parece que é música de vingança. Eles vão oferecer posição melhor na empresa, eles vão oferecer qualquer coisa, mas isso tudo passa. A água da vida que satisfaz a nossa alma, eles não têm como oferecer, porque eles não partilham dela. Isso é dado pelo Espírito Santo. Então, os falsos mestres decepcionarão seus seguidores ainda nessa vida. E eles também vão decepcionar os seus seguidores na próxima vida, pois eles não apresentarão o Cristo que salva. Então, essa falsa apresentação de Cristo levará a uma falsa sensação de salvação que levará a um verdadeiro inferno. Então, isso é muito sério, irmãos. É sério demais. O segundo destaque que eu queria fazer é que a eles está reservada a mais profunda escuridão. Então, ontem nós passamos lá pelo versículo 4, por exemplo, como eu destaquei, mas ele aqui se torna imprescindível, né? Os versículos 3 e 4 nos dizem o seguinte: movidos pela avareza, esse nós lemos, eles explorarão com vocês palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Essa é a ideia de que o Senhor está olhando para isso tudo contribui para o plano eterno de Deus, mas isso exige de nós discernimento. Por isso, tantos textos nos ensinando a identificar esses maus frutos para que não sejamos enredados nessa rede de mentiras, né? Então, o versículo 4 nos diz: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Então a gente vê que a gravidade, Deus está pegando essa condenação. Se ele não poupou os anjos, como é que ele vai poupar falsos mestres, né? Então, eu não tenho ninguém na cabeça quando eu estou fazendo, mas também tem um monte de gente de uma maneira geral. Mas é difícil fazer esse juízo, né? Então, terceira característica que eu adiciono, acho que eu usei ontem, é que eles falam palavras sem conteúdo, né? Então, e aqui vem uma angústia no meu coração, é porque às vezes a gente está tão distante de uma relação com Deus, através das Escrituras, que mal percebe que está sendo dado como comida para a gente ao invés de ser uma comida cheia de nutrientes, é uma comida como de um fast food.
apesar de vez em quando ser gostoso comer, não mata até a fome na hora, você come uma porcaria lá qualquer e mata a fome na hora, é saboroso, mas você morre de inanição se você fizer daquilo a base da sua dieta. Então, é atrativo, é cheiroso, é gostoso, parece que o que eles estão falando é legal, atende a um monte de anseio que eu tenho no coração, uma visão de Deus um pouco mais tranquila, né? Esse negócio de santidade, que exagero, coisa retrógrada, né? Conforme escutei tantas vezes alguém dizendo, que é esse tipo de teologia que cheira a mofo e tal. Então, quer dizer, na verdade, é muita ousadia desprezar tudo aquilo que já foi dito ao longo da história, desprezando também o que o Espírito Santo ministrou ao longo da história. Mas quem segue esse caminho, eu não posso julgar a intenção do coração, mas eu posso julgar aquilo que é dito. Então, pode ser que essas pessoas que pensam dessa maneira, por serem falsos mestres, estejam só matando a fome na hora ali, mas vão matar essas pessoas de inanição, porque suas palavras são sem conteúdo. Alguém comenta que os ingênuos nem sequer percebem como essas espirituosas pregações, na realidade, são nulas e vazias. Satisfazem a mente, satisfazem momentaneamente a alma, mas elas não matarão a sede da água da vida, né? Usando essa mesma analogia. Quarto destaque, eles enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. E olha que perigo. As pregações dos falsos mestres, os ensinos, eu falo pregação para a gente visualizar, né? Mas os ensinos falam do que a carne conhece, né? Eles sabem falar do que a carne se agrada, né? Por isso que quanto mais carnal a gente for, mais a gente vai gostar de comida sem nutriente, porque a gente não está sendo bem orientado. Então, se a gente não ouve o conselho da nossa mãe, quando é criança, a gente vai tender a comer biscoito, bala e hambúrguer. Mas isso não dá sustento para a vida, né? Então, a má orientação na nossa infância espiritual nos levará a comer porcaria achando que está abafando. Essa pregação vazia, ela tem dois poderes. O primeiro deles é satisfazer a carne, os nossos anseios carnais. E entenda a carne aqui como a nossa natureza humana, contaminada pelo pecado. Esse é o primeiro poder que ela tem. Ela vai nos satisfazer, a gente vai ficar satisfeito se a gente for carnal. Quanto mais carnal, mais a gente gosta desse tipo de pregação. Segundo poder que ela tem é enganar quem estava buscando de verdade o verdadeiro caminho. E aqui isso é terrível demais. Eu me lembro do texto de Jesus, né? Ai daqueles. É inevitável que os escândalos venham, mas ai daqueles pelos quais os escândalos vêm, né? Porque as pessoas estavam enganando os pequeninos, né? Porque a pessoa estava tentando buscar o verdadeiro caminho, quem sabe ela tenha tido um encontro com o Evangelho, e o Evangelho tenha começado a se processar, mas esses falsos mestres fazem com que elas voltem aos caminhos antigos, né? Aí que o Homer também fala algo para a gente interessante. Parte dos ouvintes que vinha do mundo gentílico, que não era judeu, e de um convívio em que se estava acostumado, como alvos naturais da vida, a máxima liberdade sexual, bem como a riqueza e o luxo, muito parecido com os dias de hoje. Então, ele está falando para a gente que achava isso bom. Então, um pregador vinha e dizia assim: olha, pode continuar, tá tudo bem, só que agora, além de tudo, você está com Cristo, né? Ele continua dizendo: eles haviam de se deixar de chamar de fora, para fora disso, haviam sido chamados para deixar tudo isso para trás e conquistar o caminho da pureza, da humildade, da renúncia, àquela ascensão mundana. Mas agora os falsos mestres anunciam com entusiasmo entusiasmo e dinamismo um cristianismo no qual podiam retornar à vida antiga, mesmo como cristãos. Não é isso que a gente está escutando o tempo todo? Ô, irmão, não, não faz separação entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Não precisa nada disso, está complicando demais a vida. É isso que a gente escuta? Então a gente vai ter que julgar isso com muito critério. O Kistemacher também nos diz que ele compara os falsos mestres, né? Ele compara com animais carnívoros, os lobos devoradores, né? Que caçam os membros mais fracos das manadas. Sendo assim, os falsos mestres, e não tenha, isso é inequívoco, eles concentram a sua atenção nos recém-convertidos ou naqueles crentes de muitos anos que nunca pararam para se aprofundar na fé que dizem ter.
Então, os crentes que ainda não tiveram têm tempo suficiente para crescer na graça e no entendimento da fé cristã, eles precisam suportar, precisam se desviar desse assédio desses apóstatas que vão tentar tragá-los. É difícil isso demais. O Kistemacher ainda diz assim, seria o quinto destaque que eu faria aqui. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Quinto destaque que ele faz ainda, que ele faz. Os destaques eu estou fazendo, eu estou trazendo os textos dele para destacar cada ponto. Então, o quinto destaque é esse. Eles prometem liberdade, conforme acabamos de demonstrar, mas eles são escravos da corrupção. Foi isso que o texto disse para a gente, o texto sagrado disse para a gente. Então, ele comenta, a liberdade em Cristo significa que fomos libertos do fardo do pecado e que Cristo cumpriu a lei por nós. Romanos 10, capítulo 4, por exemplo, e que obedecemos à lei de Deus e expressamos a nossa gratidão a Ele e amamos uns aos outros. Isso é a liberdade cristã. Não é voltar ao próprio vômito, como o texto já disse para a gente. Não é voltar à prática antiga, não é fazer tudo aquilo que Jesus condenou, que você percebeu no seu coração e que algum falso mestre disse assim, tá tudo liberado, manda bala, não esquece, não esquenta a cabeça não, tá complicar o que não é necessário. Então aquilo que eles chamam de liberdade, os falsos mestres, é geralmente, e ele diz aqui ainda, completamente depravado, pois é permissão para viver longe dessa lei de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, o sexto destaque são como cães que voltam ao vômito, porque conheceram o caminho da justiça, mas se desviaram deles, é o que o texto diz. Será que eles foram salvos e se corromperam? Será que é desse tipo de apostasia que a gente está falando? Alguém que de fato se encontrou com o Senhor, mas que começou a estudar uns livros errados e foi se desviando? Tá? Ou será que foi uma série de equívocos, ou essas pessoas talvez nunca tenham se encontrado com o Senhor? Né? Então, eu não vou poder me estender nisso, eu vou simplesmente colocar aqui a minha percepção do texto junto com a dos comentadores que eu li. Então, ele diz o seguinte: cães, naquele contexto, não eram considerados os melhores amigos do homem. Né? Eles são considerados animais imundos, porque eles viviam na sujeira, como a gente bem conhece os vira-lata aí da vida. Jesus e Mateus, no capítulo 7, que foi onde nós começamos a nossa meditação dessa semana, coloca cães e porcos no mesmo contexto de impureza. Então, Kistemacher nos diz assim, Jesus diz que somente as pessoas que obedecem ao seu Pai no céu é que entram no reino. É isso que a gente está chamando de salvo aqui. Né? Será que eles são salvos? Olha, só quem obedece ao seu Pai no céu é que entra no reino. Muitos, aí Jesus diz no Mateus capítulo 7, muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não temos expelido demônio? Em teu nome não fazemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Então, nesse sentido, estas pessoas nunca tiveram um encontro salvífico com Cristo. O Pai nunca os enviou a Cristo, mas o Evangelho é algo que você pode aprender e pode repetir, dando um toquezinho ali da sua carnalidade, se você for um falso mestre. Então, fazer milagre também não é testemunho de salvação, nem curar, nem expelir demônios. É o nome de Jesus que faz isso e a misericórdia de Deus atua, mesmo quando a gente está todo errado. Então, mesmo que eles conheçam a palavra da salvação, esses falsos mestres nunca foram transformados pelo Espírito Santo. Por isso, nunca deixaram. Por isso, seus frutos são terríveis, porque eles nunca deixaram de ser árvore ruim, como Jesus bem atestou. Bom, se a primeira pergunta dessa semana foi como identificar um falso mestre, eu já dei um monte de respostas aqui. O texto bíblico trouxe um monte de respostas para a gente. Caso você queira meditar um pouco mais sobre isso, eu recomendo que você leia a segunda carta de Pedro, que temos falado dela aqui muito rapidamente, leia a carta de Judas e também a segunda epístola de João. Né? Então, são leituras curtas, mas tem um conteúdo valioso. Né? Então, é com essa última epístola, a segunda epístola de João, que eu queria responder a segunda pergunta que eu propus. O que fazer quando descobrir que estamos seguindo um falso mestre? Eu espero que não seja o caso de ninguém, mas é possível que isso aconteça. Então, a resposta de João é muito mais dura do que a que a gente está acostumado. Então, está lá em 2 João, segunda epístola de João, segunda epístola de João, versículos 9 a 11. Diz assim:
Todo aquele que vai além da autoridade, da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Ele está destacando uma heresia que começa a se formar muito clara ali, que a gente vai conhecer ela depois como gnosticismo, mas ela tem um nome mais específico, que era assim, eles estavam negando que Jesus vinha em carne, né? Então ele está falando de uma coisa específica, mas o contexto ali nos permite extrapolar para qualquer falso ensinamento. Então, se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, a doutrina, é, a doutrina de Deus, né, que o que permanece na doutrina tem tanto o pai quanto o filho, e não levar a doutrina apostólica, né, digamos assim, se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá as boas-vindas se faz cúmplice de suas obras más. E, como eu disse, é muito mais duro do que a gente está acostumado. E o Werner de Boer comenta da seguinte maneira: pelo fato de toda a salvação estar em jogo, no ter do verdadeiro Deus vivo, a rejeição à heresia sedutora também precisa ser radical. Não basta um combate teológico da falsa doutrina, mas cabe igualmente rejeitar os propagadores da heresia de forma muito concreta, mantendo-os, inclusive, afastados da igreja. Não são, você pode pregar para todos eles, mas você não pode recebê-los como se eles fossem da igreja, dar o púlpito ou dar a sala de aula, porque isso vai fazer com que pessoas se desviem da fé. Então, essas frases podem soar estranhas de início, né? E até questionáveis e escandalosas. Certamente vai escandalizar alguém aqui. Então, nós estamos mais habituados a essa visão mais plural, né? O Kistermacher comenta, e nós devemos tolerar qualquer coisa, né? Então, é lógico que nós devemos ter muita paciência, né? E devemos entender que também não somos detentores únicos, né? da perfeição doutrinária, né? Mas uma coisa é a gente ministrar para a pessoa, ou ensinar, ou aprender. Outra coisa é a gente compactuar com uma falsa doutrina. É nesse sentido que nós estamos falando aqui. Alguém que deliberadamente ensina algo que é contrário às Escrituras e deseja estar no meio da igreja e ganhando espaço o tempo todo, quando não monta a própria denominação, que acho que é o que mais acontece. Então as frases soam estranhas e escandalosas. E talvez você se pergunte assim, mas e o amor? E o amor, onde é que fica? Afinal de contas, a gente não deveria agir assim, né? É, como João está ensinando aqui na igreja. Aí o Kistermarker pergunta, mas olha, é, somos nós que vamos ensinar João sobre o amor? Será que a gente está capacitado para fazer isso? É o próprio João que está escrevendo isso, né? Então, a firmeza de João contra esses sedutores vem do amor, é exatamente o contrário, porque o amor está realmente preocupado com a vida dos outros e com a salvação dos outros. É aí que o cerne da verdadeira vida está em perigo, quando a gente recebe o falso mestre no nosso meio e a gente não condena a sua prática. E a gente se coaduna com ele, em nome da tolerância, a gente vai mandar pessoas para o inferno com vontade ou sem vontade. E aqui eu encerro. Ficou grande o programa hoje. Em resumo, de tudo que a gente disse, tenha muito cuidado para não julgar alguém sem temor, porque isso pode vir ser o seu próprio juízo. Mas, se a partir das Escrituras você identificar um falso mestre, não tenha aliança com ele. Ministre para ele, mas não tenha, ore por ele se for o caso, mas não tenha qualquer aliança com ele, pois eles trabalharão com intenção ou não, porque isso a gente não vai julgar, para te afastar do caminho do Senhor. Então, e afastar do caminho do amor, né? E o amor é este, diz aqui no versículo 6 da segunda epístola de João, que amando uns aos outros, né, como ele coloca, andemos segundo os seus mandamentos, não segundo a liberdade da nossa carne. E assim a gente chega ao final de mais um programa e também de mais uma semana e mais de um tema, né? Naquilo que eu acertei, glória a Deus. Naquilo que eu errei, lembrando aqui da confusão que eu fiz com a disputa pelo corpo de Moisés em Judas e a oração de Daniel, que foi impedida lá naquela disputa lá com o príncipe da Pérsia. Naquilo que eu errei, a glória é minha mesmo, né? Então, de vez em quando a gente erra.
Então, aí amanhã não, na segunda-feira, se o Senhor assim permitir, nós teremos mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo Cristo, a quem nós devemos a nossa existência e a quem damos toda a glória. E é você que chegou até aqui, aguentou esses 25 minutos, fica o abraço apertado aqui da nossa igreja, né? Que Deus te abençoe. À bientôt, à la prochaine, au revoir. Até segunda, se Deus assim permitir. Até mais. Paz, irmãos.